Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta quinta-feira. E neste dia, destaque para as novas medidas de combate à Covid-19. O Governo acaba de aprovar a lista de países que determina que cidadãos cumpram isolamento em território nacional. O Governo aprovou a lista de países que determina que os seus cidadãos cumpram isolamento profilático em território nacional. O Gabinete do Ministro da Administração Interna destaca que, no âmbito das medidas de combate à pandemia da doença Covid-19 aplicadas ao tráfego aéreo, bem como ao embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais de território continental, o Governo aprovou a lista de países cuja origem determina que os cidadãos que entrem em território continental cumpram um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. O mesmo gabinete reforça que os passageiros de voos originários da África do Sul, Brasil, Índia e agora também do Nepal continuam apenas a poder realizar viagens essenciais e têm de cumprir, após a entrada em Portugal continental, o período de isolamento profilático, com exceção dos Estados-membros da União Europeia e países associados ao espaço Schengen. Apenas são permitidas viagens essenciais para os países terceiros. No município de Passos de Ferreira, há alteração de horário nas áreas dedicadas aos doentes respiratórios. O ACES Tâmega 3, Val de Sousa Norte, esclarece que a área dedicada a doentes respiratórios no concelho de Passos de Ferreira vai passar a funcionar de segunda a domingo, das 8 às 15 horas. O ACES Tâmega 3, Val de Sousa Norte, justifica esta alteração com horário em virtude da substancial redução de procura de cuidados por parte dos utentes com sintomas compatíveis com a Covid-19, sendo que a alteração passará a produzir efeitos já a partir do próximo sábado. Assim, reiteram-se as recomendações de que todos os utentes que tenham sintomas compatíveis com a doença Covid-19, como febre, tosse, dificuldade respiratória, devem previamente contactar telefonicamente os ADR, utentes do concelho de Passos de Ferreira, entre os contactos 9693 40 980. O decreto-lei que altera o regime de realização das perícias médico-legais e forenses foi publicado esta quarta-feira. O Governo destaca no site da República Portuguesa que este diploma, que se traduz numa qualificação dos serviços médico-legais sem paralelo nas últimas décadas e concretiza-se em progressos da maior relevância social nesta área. O Gabinete da Ministra da Justiça realça que o diploma possibilita o acesso eletrónico por parte dos peritos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses aos elementos clínicos do Serviço Nacional de Saúde ou de outras instituições, evitando custos com recursos humanos e serviços postais, bem como delongas na realização de perícias. De acordo com o mesmo gabinete, o diploma formaliza a criação de uma equipa médico-legal de intervenção em catástrofes constituída por médicos, médico-dentistas, antropólogos, técnicos e outros profissionais, reforçando a atuação do Instituto nesta área, e torna obrigatória a realização de autópsias em situações de morte sob custódia policial ou associada à intervenção policial ou militar, ou em casos em que haja suspeita de tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o que se traduz no reforço da proteção dos direitos fundamentais e, com isso, do Estado de Direito Democrático. Uma colisão que ocorreu ontem ao final da tarde entre uma motorizada e uma carrinha ligeira de mercadorias provocou um morto. Um morto foi o resultado de uma colisão entre uma motorizada e uma carrinha ligeira de mercadorias que ocorreu esta quarta-feira ao início da noite na rua Santiago, freguesia de Carvalhosa, no concelho de Passos de Ferreira. Segundo fonte dos bombeiros de Passos de Ferreira, destaca que o alerta para a corporação foi dado às 19h49, tendo o motociclista, a vítima mortal, falecido no local. A mesma fonte confirmou que a via esteve cortada ao trânsito. No local do acidente estiveram os bombeiros de Passos de Ferreira com duas viaturas, a VMER do Val de Sousa e a GNR. Altura agora para ficarmos a par da situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 2 vítimas mortais e mais 1.233 infectados
pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.057 óbitos e 861.628 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia na região norte do país e um em Lisboa e Val do Tejo. Bombeiros voluntários de Irmesinde assinalam centenário com tomada de posse do segundo comandante. A Associação Humanitária dos Bombeiros de Irmesinde assinalou numa cerimónia interna o centenário da instituição. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Irmesinde, Manuel Santos, destaca que a cerimónia ficou marcada pelas tradicionais promoções do corpo ativo, com decorações, tendo tido como ponto alto a tomada de posse do segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Irmesinde, Francisco Pereira. No âmbito das comemorações do centenário, foi também prestada uma homenagem ao bombeiro junto à estátua do bombeiro que existe na cidade de Irmesinde, no concelho de Valongo, numa cerimónia que contou com a presença dos órgãos sociais da coletividade, o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, o presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde, assim como do representante da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. Já este fim de semana prosseguem as comemorações dos 100 anos de existência da coletividade, com a recepção às entidades oficiais, um desfile apeado e motorizado, seguida da sessão solene. O despacho para redução de preços da eletricidade já foi assinado. O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, assinou esta quarta-feira um despacho que, nos termos dos cálculos que solicitou à entidade reguladora dos serviços energéticos, permitirá gerar uma poupança significativa para todos os consumidores portugueses, hoje estimada entre os 165 e os 372 milhões de euros. O Gabinete Secretário de Estado Adjunto e da Energia destaca, em comunicado, que o despacho vem determinar a regularização das contribuições já efetuadas e a fixação dos limiares das tarifas aplicadas nos períodos de anos adicionados de remuneração garantida para os centros eletroprodutores eólicos que aderiram a um dos regimes remuneratórios previstos no Decreto de 28 de fevereiro. De acordo com o mesmo gabinete, este decreto-lei veio permitir aos centros eletroprodutores eólicos a possibilidade de usufruírem de um período adicional de 5 ou 7 anos de remuneração garantida, desde que efetuassem o pagamento de uma compensação anual ao Sistema Elétrico Nacional durante um período de 8 anos, a qual ocorreu entre 2013 e 2020. Cruz Vermelha Portuguesa e Mercadona assinam um acordo de colaboração. O objetivo é apoiar as famílias mais carenciadas. A Cruz Vermelha Portuguesa e Mercadona assinaram um acordo de colaboração que vem dar continuidade ao compromisso que ambas têm no apoio às pessoas mais carenciadas. A empresa destaca que tem vindo a reforçar o seu plano de responsabilidade social e com vista a dar uma pronta resposta às necessidades de quem tanto precisa. A empresa tem intensificado as suas doações a diversas instituições com as quais colabora, garantindo a entrega de bens de primeira necessidade. A Mercadona refere que este protocolo de colaboração permitirá alargar o apoio prestado pela Mercadona e chegar a um maior número de pessoas carenciadas. As doações alimentares inseridas dentro do plano de ação social da Mercadona têm crescido progressivamente, acompanhando a expansão da cadeia em Portugal, salientando que estas práticas fazem parte do cotidiano das lojas Mercadona desde o primeiro dia em que abrem as suas portas ao público. Deste modo, a empresa reforça o seu compromisso de partilhar com a sociedade parte do que dela recebe, tendo em 2020 doado 1.200 toneladas de bens alimentares, o que equivale a 20 mil carrinhos de compras. Com o verão à porta, aproximam-se as férias para muitos portugueses e nesta altura é uma preocupação o número de animais abandonados. O Novo Canal foi conhecer o Centro de Recolha Oficial de Animais de Penafiel. Refira-se que este centro registrou, relativamente a 2020, 92% de adoções. Temos procurado criar cada vez mais condições
para os nossos animais, para os animais que são recolhidos aqui no nosso canil, no nosso centro de recolha oficial, os cães e os gatos, que também, desde as obras que fizemos aqui para melhorar as estruturas do canil, passamos também a disponibilizar esse serviço, portanto o nosso gatil, como podemos ver aqui atrás de mim, a parte exterior onde eles podem também brincar. Este centro de recolha tem capacidade neste momento para cerca de 52 animais. Digo 52 porque nós temos jaulas mais pequenas e jaulas maiores, depende muito do tamanho dos animais que entram. Se tivermos animais maiores, teremos ligeiramente menos capacidade. Se tivermos bastantes cachorros, bastantes animais de pequeno porte, teremos um bocadinho mais de capacidade. Temos capacidade também para receber cerca de 20 gatos. Um conjunto de medidas tem vindo a ser implementadas no sentido de estimular a adoção dos animais errantes na via pública e que nós recolhemos, e que é essa a principal missão do nosso centro de recolha oficial, e também medidas para incentivar, para controlar a reprodução dos animais de companhia, medidas para apoiar, para evitar o abandono. Como foi criado recentemente o programa de apoio alimentar para cães e gatos de famílias carenciadas. Portanto, o município criou estou a falar deste programa mais recente, criou essa medida, sobretudo agora nesta fase da pandemia, não é? Pelo menos estará em vigor até ao final deste ano, para apoiar essas famílias que atravessam uma fase mais difícil e que não seja esse o motivo, portanto, a falta de alimentação, que não seja motivo para abandonarem os animais na rua. É completamente gratuita adotar um animal no nosso centro de recolha oficial. As pessoas, os animais que forem adotados têm o voucher de esterilização, portanto, se não tiverem ainda a idade para ser esterilizados, poderão utilizar esse voucher numa das clínicas com quem nós temos acordo para fazer a esterilização do animal. É gratuita a vacinação, é gratuita a desparasitação do animal e a identificação eletrónica. Portanto, quem adotar um animal, seja cão ou gato, no nosso centro de recolha oficial, não tem que pagar absolutamente nada. Mas criamos também um outro programa de apoio à esterilização dos animais das famílias de Penafiel. Portanto, mediante os rendimentos de cada família, qualquer família se pode candidatar ou se pode propor ao apoio à esterilização dos seus animais, sejam cães ou gatos, desde que estejam devidamente registados, que sejam realmente animais registados em Penafiel, que estejam de acordo com as normas de registro dos animais, e a família, mediante os seus rendimentos, terão uma comparticipação de 25%, 50%, 75% ou 100% na esterilização. Todos os animais saem daqui identificados e vacinados, mas a identificação é um pilar muito importante para o não abandono. O que nos está a acontecer agora é que temos imensas pessoas que adotaram animais e que agora querem entregar os animais, porque entretanto a vida mudou e já estão mais livres, estão menos em casa e já estão a querer entregar. Temos alguma dificuldade em recebê-los. O município de Amarante apresentou campanha de relançamento do turismo. É uma experiência de verão inspirada nas coleções em que estamos habituados a ver mais para a parte da moda, em que nós agora aqui incidimos naquilo que é um património que nós temos, que é a nossa natureza, os nossos rios, as nossas serras, o nosso património, em que permite que qualquer pessoa possa experienciar uma nova vivência com toda a segurança nas nossas belas serras, fazendo belíssimos piqueniques, como ali convidam, que nos convidam também a mergulhar nas águas cristalinas de vários e vários rios que temos, em que realmente podemos também experienciar toda uma gastronomia que a região tem para oferecer e, portanto, depois falando obviamente também do nosso vinho, eu julgo que estas 7 experiências, estes convites que nós fazemos, é para que realmente as pessoas agora possam efetivamente sonhar com um destino de sonho que Amarante pode proporcionar a todos. Na verdade, a pandemia, ao colocar no turista esta preocupação de se querer afastar dos grandes centros urbanos, acabou por abrir esta oportunidade. E não é por acaso que o Porto e Norte consegue ter números interessantes, apesar de tudo, no ano 2020. É porque, de facto,
conseguia ter aqui nos territórios de baixa densidade, conseguia ter aqui em Amarante, no Tango e Sousa, ter aqui nesta parte toda até Trás-os-Montes, uma oferta muito qualificada, com boas unidades de hotelaria, de restauração, temos aqui algumas estrelas Michelin, mas ter também empresas de animação turística, natureza para dar e vender, o único parque nacional do país, é o Gerês, parques naturais, geoparques, muita gastronomia e vinhos do melhor que há. E foi isso que fez com que o Portinorte conseguisse ultrapassar outras regiões, inclusivamente no número de hóspedes. Agora, o que é importante? É que no final da pandemia, no pós-pandemia, isto não volta outra vez ao que era. E para isso é importante estruturarmos produtos que ajudem a fixar os turistas nestes territórios. Tudo isto é feito em articulação com todos os operadores, com vários parceiros. Felizmente, Amarante tem gente agora muito capacitada para vender o território e seguramente a partir de agora as unidades hoteleiras, esses operadores turísticos irão começar a vender todos estes percursos para todos aqueles que visitarem e tiverem interesse em ter novas experiências num território como Amarante e não só, obviamente. E vamos agora para uma pausa de 30 segundos, voltamos já. Bem-vindo de volta ao Novo Notícias. Lamego celebra protocolo de cedência de campo de futebol para o Craques. O Craques Clube de Lamego, um clube de referência a nível regional e nacional na formação de jovens jogadores, já está a utilizar para a sua prática desportiva o campo de futebol da Escola Secundária Latino Coelho. A autarquia destaca que esta utilização vai estender-se de maio a setembro de 2021 e surge na sequência da celebração de um protocolo tripartido entre o município de Lamego, o Craques Clube de Lamego e o agrupamento de escolas Latino Coelho. A Câmara Municipal reforça que no âmbito deste acordo o município assumirá os encargos financeiros desta cedência no valor de 3.000 euros para a realização dos treinos dos escalões de formação de crianças até aos 10 anos de idade. Os campeonatos nacionais de estrada têm início já esta sexta-feira, amanhã, em Castelo Branco. Os campeonatos nacionais de estrada arrancam nesta sexta-feira, dia 18 de junho, no Campo das Feiras, em Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo Branco. Nos dias 19 e 20 de junho disputam-se as provas de fundo, com partida na Avenida do Empresário, em Castelo Branco. A Federação Portuguesa de Ciclismo destaca que na sexta-feira entram em prova os paraciclistas pelas 10h30, nas categorias H, C, B, para completarem um percurso de 19,2 km. A mesma quilometragem será percorrida pelos atletas sub-23 e de elite feminina, que iniciam a competição às 11 horas. Salientando que entre os atletas presentes destacam-se Maria Martins, convocada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e Daniela Campos, vencedora do contrarrelógio da Taça de Portugal deste ano, na categoria elite. A Federação refere que seguem-se os sub-23 masculinos às 12 horas, que vão percorrer uma distância de 30,5 km, com destaque para a presença de Pedro Andrade e Pedro Pinto, que deverão estar na luta pelo título nacional de contrarrelógio da respectiva categoria. E antes de colocarmos um ponto final neste bloco informativo, o tempo ainda para sabermos qual a meteorologia para amanhã e para o próximo sábado. Para o dia de amanhã prevê-se chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas de 22 graus e mínimas de 13. Há probabilidade de chuva de 99%, o vento prevê-se fraco. Para sábado, prevê-se igualmente chuva ou aguaceiros, temperaturas máximas de 21 graus e mínimas de 12. Há também a probabilidade de chuva de 98%, vento moderado.
E é assim que chegamos ao final de mais uma edição do Novo Notícias. Já sabe que voltamos amanhã e que contamos consigo. Até amanhã.